Espero que seja o melhor possível, né? Que dure muito, que os alunos contribuam com o local, preservando, que a gente venha aprender mais sobre a nossa região, sobre a Caatinga. E eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente saiu da nossa região e está em outra região, né? São coisas diferentes. Às vezes tem algumas coisas que tem aqui e não tem lá. Acho que vai ser boa e quero aprender bastante aqui nessa aula. Bom, é uma experiência muito legal, diferente, e eu gostaria que tivesse mais vezes. De início, vamos fazer uma atividade laboral, né? Onde será trabalhada a questão do aquecimento articular, preparando para uma aula de campo, onde haverá uma grande quantidade de perdas energéticas, e essa questão do alongamento vai preparar o organismo, as articulações, para que possamos sair, para que todo esse processo aconteça de uma forma mais suave, mais tranquila. Eu vejo que a importância dessa aula tem uma valia muito grande para a vida dos alunos, não só para a vida social, como para a vida dentro da escola. Porque o que eles estão aprendendo aqui nesse local, em São João do Tigre, na Fazenda Felisberto, e tendo realidade com a vegetação local, são coisas que talvez, sim ou não, tenham na região deles, no sítio Santa Catarina, dentro do município de Monteiro. E eu vejo que a Escola Bento Tenório hoje, ela serve também com esse modelo de aula expositiva, essa aula campo, serve como vitrine e como exemplo também para as outras escolas no Cariri. Eu acho que a função maior de construir, não apenas com ideias, mas sobretudo com as vivências no campo, onde esses alunos, juntamente com os professores, fazem, sobretudo, a experiência de uma escola onde não tem um horário de disciplinas fragmentadas, mas como a exemplo dessa experiência aqui, todos os professores estão integrados numa só atividade. Isso é interessante porque é a possibilidade de fazer a experiência da terra, onde tudo está interligado, onde tudo tem relação com cada coisa, de modo que os alunos levam daqui uma experiência global, unificada por um projeto pedagógico que incentiva, sobretudo, a permanência de todo esse pessoal jovem que poderia estar planejando a saída de sua terra, de seu espaço onde se vive, e tomando conta de outras áreas pelo mundo afora. Mas a escola tem, sobretudo, esse papel de fazer com que esse povo se fixe na terra, tenha essa identidade. Nós vamos fazer, pessoal, a continuidade dos rodízios, dos perímetros que estão demarcados em 4 locais estratégicos, onde o centro dos perímetros vai ser esse riacho, onde está demarcado por cores, tá? À direita, nós vamos ter aqui o perímetro amarelo, que está demarcado numa favela nesse sentido, que fecha o perímetro amarelo, e uma catingueira, que faz o limite do amarelo para o azul, a transição. Nesse sentido, nós vamos ter o perímetro verde claro, onde nós vamos encontrar uma baraúna nesse sentido com a demarcação. Do outro lado da margem do rio, nós vamos ter o perímetro azul com uma grande jurema nesse sentido. E a baraúna no verde escuro nesse lado de cá.
Nós vamos dividir 4 equipes, onde cada professor vai entregar uma atividade de cada disciplina a uma equipe, onde essa equipe terá 1 hora para realizar essas tarefas e identificar isso de acordo com o que foi visto na sala de aula, adequando a nossa realidade aqui no campo. E dentro de 1 hora nós vamos fazer o rodízio nos perímetros, para na semana que vem voltar para a aula e prepararmos o nosso seminário. Os grupos já estão divididos, agora cada um com o seu cantil de água e vamos para o campo. Ok? Antes da gente dar continuidade à caminhada para a área da gente, eu queria mostrar aqui a vocês um exemplo claro de intemperismo físico e químico. Por quê? O físico, a água que passa no leito desse riacho, ele está desgastando essa rocha. E as margens do rio estão sendo desgastadas pela erosão. O que é o intemperismo? Nada mais é do que o desgaste das rochas ao longo de milhares de anos. E a erosão nada mais é do que o transporte desses sedimentos em leitos de rios ou riachos. E aqui evidencia-se também o intemperismo químico, porque plantas estão em cima dessa rocha. Quando a água bate, há um processo químico que também desgasta essa rocha. A água que passa aqui é a que desgasta muito mais. O sol que bate nessa rocha desgasta. E por que ela quebra? Por conta do nosso calor e às vezes esfria muito à noite. Aí a pedra ela respira, ela expande e quando esfria de vez ela contrai. Quando ela contrai, ela racha. O objetivo na aula, no contexto geral, é fazer com que os alunos conhecessem o meio em que eles estão inseridos, a região, clima, relevo, formação do solo, os agentes que modelam o relevo, o tipo de vegetação, fauna, flora, ou seja, partindo do seu contexto onde ele está inserido, primeiro ele tem que conhecer bem onde ele está inserido para depois introduzir novos conteúdos e outros que estão fora do seu contexto, mas que não deixam de estar relacionados no seu dia a dia. E o intuito também da aula de campo é tirar eles, fazer com que eles não saiam do seu meio, que eles explorem mais o local que vivem, né? Eles buscam em cidades grandes, né? E lá eles até se decepcionam quando eles buscam outra realidade do meio em que vivem. Então, o nosso intuito é esse, tirar eles, tirar essa mente deles que lá fora, a cidade grande, vai modificar a vida deles. E, na realidade, o seu meio onde eles vivem é o local exato, que eles possam conhecer mais a fundo, como eles têm visto em todas as disciplinas, várias maneiras de se trabalhar no campo. Então, isso é um incentivo para que eles não saiam do seu meio. Então, o nosso intuito é esse. Esses alunos antes iam para a zona urbana, onde, de uma certa forma, perdiam sua característica rural. E esta descaracterização, ou essa perda da identidade, favorecia exatamente o êxodo. A escola da terra ou escola do campo tem, sobretudo, essa função de fortalecer a presença do homem no seu espaço geográfico. A maior lição que a gente pode dar nesses ensaios é uma consciência maior do nosso terreno, da nossa fauna, da nossa flora. Como vocês viram aqui, tem a medição da área de piquete. Então seria de lá até cá. Então a gente conseguiu chegar aqui na demarcação do azul. No caso, a medida local, que seriam as braças, ou então os passos. O segundo, vocês vão fazer a contagem de uma espécie. Vocês vão escolher essa espécie e fazer a contagem nesse piquete que vocês estão. E no próximo, vocês vão fazer o rodízio. Então vocês vão ficar à vontade, vão escolher a espécie que vocês quiserem de árvore para fazer a contagem. Nesse daqui, nesse piquete, fazer as anotações e no próximo, para a gente saber a porcentagem de quanto vocês encontraram. Os conteúdos trabalhados foram medidas locais, razão, proporção e porcentagem. O objetivo é partir da matemática pura para a matemática aplicada, né? Já que a gente vê muito a matemática, os alunos questionam tanto essa questão de em que é que eu vou usar isso que eu estou estudando na matemática. Então, na escola do campo, eles estão tendo essa oportunidade de colocar os conteúdos de matemática em prática no campo.
e ver realmente qual é a necessidade da matemática na vida deles, porque até então eles não têm esse saber em que é que eu vou usar a matemática. Muitos alunos nos dias de hoje ainda se questionam sobre em que e para que eu vou utilizar a matemática na minha vida, a não ser para as contas do supermercado, dos cálculos e essas coisas mais comuns. Então a Escola do Campo está proporcionando aos alunos isso, a matemática aplicada. Compreender a melhor forma de adequar a sua linguagem à da comunicação, de maneira que, através do gênero, ele possa perceber tanto a questão da necessidade de uma adequação a cada gênero, pois tanto vai ter gêneros que pedem uma linguagem mais culta, quanto tem gêneros que ainda aceitam vários aspectos da oralidade. Como também perceber esse envolvimento deles com a própria língua portuguesa. Por exemplo, a gente presenciou eles criando alguns poemas no decorrer da nossa passagem, que é algo muito produtivo para eles mesmos e que às vezes eles nem estão percebendo essa importância da utilização desse gênero que é a poesia. E ao mesmo tempo incentivando eles para que conheçam como elaborar um novo gênero, que no caso vai ser um relatório e um relato de experiência, que vai tornar eles mais aptos a ter uma maior comunicatividade com outras mídias, com outras pessoas, mostrando essa experiência que eles tiveram e ampliando seu léxico. Diante de toda a situação, como nós sabemos, é uma aula, um momento diferenciado, né? Os alunos estão saindo da sala, né? Não vou dizer um aprisionamento, mas uma mesmice para vir, até como o próprio nome diz, a aula do campo. E nesse momento, que é um momento onde todas as disciplinas, né, colaboram com o desenvolvimento integral do aluno, de forma cognitiva, social, afetiva, né, e principalmente motora, a educação física não poderia deixar de dar sua contribuição com a aula laboral, né, com essa questão de discutir essa questão do balanço energético, da hidratação, durante as trilhas que são feitas, e ter um momento de interação, esse momento de aprender a respeitar o outro, um momento de cooperação, do respeito mútuo, onde nós oferecemos também a hidroginástica, onde os alunos participam, interagem, aprendem a conviver juntos e assim contribuem para essa maravilhosa experiência, que é um sucesso e creio que vai crescer muito mais, vai se expandir muito mais. É uma coisa totalmente inovadora, é uma coisa nova, é espetacular, porque você sai, como eu falei, da mesmice, aquela coisa de quadra, sala de aula, quadra, esportes competitivos, que na verdade a função da escola não é formar atletas, né? É trabalhar não o esporte na escola, mas o esporte da própria escola, onde você trabalha as questões sociais, principalmente a formar o cidadão, né, em todos os aspectos, em todas as formas, de uma forma geral. Você não centraliza somente no esporte, como a gente vê educação física, né, apenas jogar uma bola e deixar a criança lá se virar, às vezes, sem nenhum momento de interação do professor, um feedback, uma aula dialogada sobre outras coisas. Bom, pessoal, nós nos deslocamos da comunidade de Santa Catarina para cá, área de Caatinga também, porém, lugares distintos, formações distintas. E diante do que a gente vai apresentar em sala de aula, os 3 solos mais comuns que nós encontramos, que é o arenoso, argiloso e o intermediário, que é o calcário, que é o melhor de todos, a gente vai tentar identificar esse tipo de solo daqui. A gente vai tentar identificar aqui as espécies pioneiras, as intermediárias e as primárias. As que nascem primeiro, depois as outras dão continuidade. A gente vai tentar identificar também animais, insetos ou o que vocês conseguirem observar de vida. Tentar observar do percurso da casa até aqui alguma espécie que foi introduzida aqui. Que espécie? Uma espécie que foi trazida de fora, que é chamada, o pessoal chama invasora, quando ela se expande muito. Exota, quando é ornamental, e por aí vai. Vocês vão tentar identificar alguma espécie que se adaptou bem a essa região e hoje vive como se fosse uma planta comum. Diferentemente de aulas fechadas em salas de aula, a Escola do Campo ela se abre ao espaço geográfico, né,
favorecendo ou possibilitando esses meninos experiências que, mesmo estando no campo, eles não teriam sem a orientação dessa escola. Então, nós estamos construindo com ideias, conceitos e experiências e também refazendo conceitos, retomando ideias para que a gente possa ter uma escola viva. Então a Escola da Terra tem essa característica, é uma escola viva, integrada ao meio. Observar os diferentes tipos de relações ecológicas e identificar espécies de gimnospermas e angiospermas. Bom, vocês vão ter que procurar dentro do perímetro, pessoal, do limite do perímetro azul, que está nessa Jurema, para a próxima catingueira e para a margem do riacho, identificar um ou dois tipos de relação ecológica, que vocês já viram em sala de aula, e vão ter que procurar também uma espécie de angiospermas e gimnospermas dentro desse perímetro. Então vocês vão andar, identificar isso, fotografar e trazer de volta, respeitando os limites dos perímetros. Podem ir. Olha aqui, ó, já sei. Por que você acha interessante estudar na Bento Tenório? Porque eu estou conhecendo coisas novas, experiências boas. Então a gente já fez essa aula de campo longe daqui para poder conhecer mais coisas, né? Conhecer mais coisas. Eu sou do sítio, mas eu não vá assim, eu de mato para conhecer essas coisas, não. Nem conhecia essas plantas que vocês estão dizendo aí. Então eu acho melhor. Nós encontramos duas baraúnas no primeiro. Nenhuma nessa azul. Jurema. No setor azul, nenhuma. Só Jurema. Uma baraúna aqui. Eu vi. Setor verde. E vamos ali no amarelo. Faça a medição da área do piquete utilizando os passos como unidade de medida. Como assim? Quais são os piquetes que tem aqui? Tem naquela árvore ali, né? E o outro é onde? Vocês viram onde? Foi lá atrás, então vocês vão ter que medir. De lá pra cá? É. Vão ter que medir. Ui, que sofrimento. Essa é a diferença, né? Eles estão pondo em prática, enquanto que os alunos da cidade, alguns, tem só aquela questão da teoria, as fórmulas ditas, né? Que vão resolver N exercícios apenas com aquela fórmula. Os alunos do campo têm essa oportunidade de pôr em prática o que eles estão estudando em sala de aula, a teoria da sala de aula. Encontramos eucalipto, só que lá na fazenda, que também serve para febre, inflamação, serve para sinusite expectorante. Você faz o chá e inala. Plantas medicinais, que foi a aroeira, a catingueira, jurema preta. Isso é remédio, né, professora? Embaixo. Jurema É, preta. professora, isso é para remédio essa aí? É. Jurema preta é remédio nem para estaca. Favela, né? Favela. A jurema preta ela é cicatrizante. E mais o que? A casca dela. A questão do ensinar em escola do campo é uma escola nova, é um desafio. Estamos quebrando paradigmas que
Vamos construir um currículo descolonizado. Nosso currículo ele é colonizado, ou seja, ele vem de cima para baixo, ele foi feito por pessoas que estão fora do nosso contexto. E nós estamos construindo uma nova história, estamos construindo um currículo dentro dos parâmetros, um currículo feito democrático junto com a comunidade. E outra coisa, o nosso quadro de professores é um quadro muito bacana, onde os professores procuram, né, cada um colocar dentro da aula de campo as suas experiências. São professores que realmente são capacitados para isso. E como o próprio nome diz, né, os alunos, aprendi com o Maurismar, também não sabia que aluno significa sem luz, né, e eles vêm para que possam ter essa luz. E o professor serve de intermediário para que esse processo de ensino-aprendizagem venha acontecer. A educação física também, né, vai descobrir meios, como é uma coisa nova, para que isso venha acontecer e somar na vida e no desenvolvimento integral desse aluno. Nós conseguimos comprovar na prática o que a gente já vem levantando na sala de aula desde o início do ano. Além das nossas reuniões, nossos planejamentos, nossos conteúdos que a gente vem intercalando, disciplinas, a prática de hoje e de ontem comprovou a nossa teoria. É possível fazer a interdisciplinaridade acontecer de uma forma eficaz e efetiva, tornando o aprendizado mais harmonioso e trazendo a realidade de vivência dos alunos para o dia a dia na sala de aula e aulas práticas do campo também.